Muito bem, irmãos. Vamos orar? Pai querido, somos gratos por mais esse dia que tu acrescentas na nossa vida, por estarmos aqui nesta manhã. Podemos louvar o teu nome, podemos ter esse momento de comunhão, estudo da tua palavra, de cantar louvores a ti. E nesta manhã, Pai, nós possamos sentir a tua presença e ouvir a tua voz. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler. Vocês podem sentar um pouco enquanto o grupo de louvor não assume. Nós vamos ler Provérbios capítulo 11. E diz assim: a integridade dos retos, versículo 3, a integridade dos retos os guia, mas aos pérfidos a sua mesma falsidade os destrói. Versículo 5, a justiça do íntegro endireita o seu caminho, mas pela sua impiedade cai o perverso. A justiça dos retos os livrará, mas a sua maldade os pérfidos serão apanhados. Versículo 8, o justo é libertado da angústia, e o perverso a recebe em seu lugar. Versículo de número 10, no bem-estar dos justos exulta a cidade, e perecendo os perversos há júbilo. Pela bênção que os retos suscitam, a cidade se exalta, mas pela boca dos perversos é derribada. Amém? Versículo 14 para encerrar. Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselhos há segurança. Amém? Muito bem, vamos então louvar o nosso Deus. Passo aí a palavra para o nosso grupo que louvor. Bom dia, igreja. Convido os irmãos a ficarem em pé. Enquanto os meninos da mídia não aparecem, eu vou dizer aqui o nome da música para vocês, o cantor, caso vocês queiram procurar. Nós vamos começar a nossa manhã de adoração com Rio de Vida, do Cláudio Lucas. E eu convido vocês a cantarem essa música realmente alegres por estarmos aqui na presença do Senhor, junto com os nossos irmãos, e declarar que o nosso maior prazer é estar aqui na sua casa, é estar aqui servindo, adorando, exaltando o nosso Senhor. Yeah.
para que ele venha da Junta de Missões Mundiais. E essa música é um convite a nós refletirmos sobre o nosso papel como cristãos em cumprir o nosso chamado. Aquele que Deus nos deixou quando Ele um dia nos alcançou, quando a graça dEle nos alcançou, e para que nós possamos ser instrumentos de Deus na vida de outras pessoas, né? Ela fala um trecho que sempre me toca: se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará. Então eu convido vocês a cantarem essa música, refletindo e realmente com desejo no coração de cumprir o chamado de Cristo. Viver com
Podem sentar-se. Irmãos, hoje é um dia especial, né? Hoje é dia do músico. Quem sabia disso aqui? Levanta a mão. Hoje, nossos músicos aqui, olha aqui, rapaz, só tem música aqui. Dia do músico, hoje a gente está muito feliz, né? Porque nós temos aí, né, um pessoal realmente dedicado à nossa igreja. E hoje a gente também está recebendo a visita de um músico, que na verdade ele é da Igreja Batista Aliança, está de folga, e nós o convidamos para estar conosco aqui, é o Ivan, né, ele é músico também, e está nos apresentando aqui nesta manhã e à noite também, né? E nós vamos orar pelos nossos músicos, né? Que só tem se dedicado aqui na nossa igreja, e a gente reconhece o esforço, né, dos nossos músicos, certo? Vamos ficar em pé, vamos orar. São os músicos que tem ainda sentado no banco. Belardo? Quem é que é? Gervásio é músico também. A Valesca também. A Valesca é baterista. Vem a Belardo, que era do grupo aqui, que abandonou o grupo. Olha aqui pelo nossos músicos de hoje. Ó Deus, Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer e te pedir, Senhor, que o Senhor continue abençoando a nossa igreja, abençoando os músicos, os que tocam, os que cantam, os que fazem, ó Deus eterno, louvor da nossa igreja, louvor de todas as igrejas batistas no Brasil e no mundo. O Senhor possa, ó Deus eterno, estar sempre dando essa dedicação a cada um, essa vontade de estar à frente, de estar colaborando, ó Deus, com todos os louvores das igrejas, ó Deus, que o Senhor possa dar também, ó Deus eterno, condição às igrejas de manter, de ter sempre, ó Deus eterno, esses homens e essas mulheres que se disponibilizam, Senhor Deus, para estar presente em todos os momentos. Te agradecemos por tudo, por nossa igreja, por todos que fazem a igreja batista. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, pessoal. Pode sentar-se. Nós vamos louvar o nosso Deus com nossos dízimos e as nossas ofertas. Para caso irmãos queiram acompanhar, né? Já que a gente está sem a letra, nós vamos cantar agora Ao Trazer a Casa do Tesouro, hino de número 244 do HCC. Oh
vamos orar, agradecendo a Deus pelos nossos dízimos, pelas nossas ofertas. Quero convidar a Mara para agradecer a Deus. Oremos. Senhor querido Deus, muito obrigado, Pai, por este dia, muito obrigado de podermos estar aqui na Tua casa, Pai, te louvando, te engrandecendo, Senhor. Mas, principalmente, muito obrigado por essas ofertas que foram colocadas aqui no Teu altar, Pai, que o Senhor vem estar direcionando, Pai, para que elas sejam utilizadas para o crescimento da Tua obra, Pai. Te peço que o Senhor venha estar abençoando e direcionando esta igreja, para que tudo que ela venha fazer venha ser conforme a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, abram suas Bíblias. Abram suas Bíblias em Filipenses capítulo 4. Versículos de 4 a 7. Diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Paz do Senhor em nós depende de muitos fatores na condução da nossa vida. E uma delas está diretamente ligada ao nosso estado emocional. Está diretamente ligado à questão da ansiedade. Paulo fala aqui em 3 aspectos importantes do nosso comportamento humano que nós precisamos buscar para alcançarmos a paz do Senhor em nós. Então entendam, Paulo está falando não a nossa paz, mas a paz do Senhor em nós. É diferente. E nós vivemos em um mundo hoje bastante atribulado. Nós vivemos um mundo onde não há mais segurança, não há tranquilidade de se viver. Você sai de casa, não sabe se volta. Você convive com pessoas das quais você não confia de forma alguma, por mais que você muitas vezes se relacione com essas pessoas. Então, nós vivemos em um mundo inseguro, principalmente na questão das doenças que andam atacando o mundo. Vivemos um mundo de guerras, de doenças, e estamos saindo, ou não sei se saindo, voltando a entrar novamente, porque na Europa já está aí na 4ª onda, né? Parece que a gente vive surfando. Primeira onda, segunda onda, terceira onda, aí a gente está surfando essas ondas aí. Mas na Europa já estão aí a 4ª onda da pandemia, não é isso? E o mundo está agitado, atribulado, emocionalmente desgastado. E um dos fatores que mais perturba
a nossa tranquilidade, que mais tira a nossa paz, é essa coisa chamada ansiedade. Porque todos nós temos ansiedade. Ninguém pode levantar a mão, se perguntar e dizer assim, não, eu não tenho ansiedade, porque todos nós temos. Alguns mais e outros menos, mas temos. Alguns que conseguem controlar, outros não conseguem controlar. Mas todos temos ansiedade. E eu fiquei impressionado, irmãos, quando eu estava lendo sobre esse assunto da ansiedade, é a questão de como as nossas crianças hoje estão ansiosas. Eu não me lembro de se falar em ansiedade no meu tempo de criança. É porque a gente era livre, vivia nas ruas, brincando, bebida, soltar papagaio, né? Tinha liberdade. A nossa liberdade nos dava uma certa tranquilidade, vamos dizer assim, não só para a gente, mas para os nossos pais. Mas o que a gente tem percebido é que as crianças hoje, tanto quanto os adultos, estão sendo ali alcançadas por essa questão chamada ansiedade, emocional chamada ansiedade. Então é um mal que independe de idade, independe de nível educacional, depende de qualquer pessoa, independente de quem seja, ela pode estar acometida, né, em excesso desse mal chamado ansiedade. E Paulo vai falar exatamente sobre isso aqui. Ele vai falar da alegria, ele vai falar da moderação e ele vai falar da ansiedade. E nós queremos falar desses três aspectos e focar um pouco mais nesse aspecto da ansiedade, entendendo que os outros também estão interligados. Eles transpassam uns aos outros. Se você não tiver paz, você não tiver controle sobre a sua ansiedade, você não vai ter alegria e a sua moderação também vai estar prejudicada. Então a gente quer pensar um pouco sobre isso nessa manhã, principalmente porque nós temos uma pessoa que escreveu sobre isso, que é o apóstolo Paulo, que passou por situações que falava de cadeira sobre isso. Quando ele escreveu essa carta aos Filipenses, ele estava preso, sua primeira prisão em Roma. E a expectativa, embora ele acreditasse que seria morto, mas a expectativa, ele vivia um dia de cada vez, porque a expectativa é que a qualquer momento poderia ser morto. Então imagine um homem que passa por uma experiência como essa, está preso, passa por expectativas de vida ou morte. Portanto, um homem que podia falar sobre essa questão da ansiedade e nos ensinar sobre ela, porque Paulo aprendeu a viver em todas as situações da sua vida. Vejam, por exemplo, o texto que está no versículos 11 e 13 desse capítulo 4 aí de Filipenses, quando ele diz assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Muitas pessoas usam essa expressão de Paulo, tudo posso naquele que me fortalece, para usar em qualquer circunstância da vida. Na verdade, Paulo está falando nessas circunstâncias de viver situações, uma vez de pobreza, outra vez, uma vez de escassez, uma vez tendo o suficiente para viver. Então ele podia viver em Cristo Jesus essas situações. E o que nos fala nesse texto aqui é: já tenho experiência, ele já passou por tudo isso. E ele disse que em todos esses momentos ele se sente contente. Essa palavra contente, que é usada aqui no texto, é suficiente. Ou seja, ele se sentia em todas essas situações da vida, seja de perigo, de morte, seja de alegria,
tristeza, de escassez, de fome, de fartura, ele se sentia saciado. É como se as suas necessidades, sejam elas emocionais, espirituais, estivessem completamente saciadas, e por estarem saciadas é que ele sentia paz no seu coração. E é exatamente isso que ele quer transmitir para a gente. Ele quer falar para nós que, independente da situação, independente das circunstâncias que nós possamos passar a enfrentar, nós precisamos buscar essa paz, que não vem de nós, não vem de dentro da gente, mas que vem de Deus para nós, né? Que transcende, como diz aqui o último versículo, que transcende, excede, na verdade, todo o entendimento que qualquer ser humano possa buscar. É nesse contexto, então, que eu quero conversar com vocês, fazendo aqui algumas observações introdutórias para entrarmos no assunto. Primeiro é que não se trata de uma sugestão de Paulo. Paulo não está sugerindo, olha, não ande ansioso. Não, aqui é uma ordem. Aqui é um imperativo. Paulo está mandando, certo? Quando ele diz, não andeis ansiosos, Paulo não está sugerindo você andar sem ansiedade, não. Ele está dando uma ordem para nós, como crentes, certo? Então, não andeis, não ande ou não viva. Essa palavra andar aqui é viver. Ele está dizendo assim, não viva ansioso. O segundo aspecto desse texto que eu quero chamar a atenção é que Paulo está falando aqui da ansiedade espiritual. Está falando espiritual. É aquela ansiedade que vem pela ausência da fé ou pela pouca fé que nós temos nas circunstâncias da vida. Então essa ansiedade, esse medo, essa insegurança, essa forma de ver, de se antecipar, essa preocupação que nós temos das coisas, advindas da pouca fé, da pouca confiança que estamos depositando em Deus, ou da ausência da confiança que nós depositamos em Deus. Essa ansiedade que Paulo está falando aqui nesse texto, porque existe a ansiedade patológica, existe a ansiedade espiritual, mas existe a ansiedade patológica. A ansiedade patológica é quando a amígdala do cérebro, né, da garganta, né, há uma disfunção e você precisa então de fármaco, né, você precisa da medicina para controlar esta ansiedade. Então Paulo, né, está falando aqui da ansiedade espiritual e não dessa que precisa de medicamentos para controle. E terceiro aspecto, irmãos, ainda para que a gente possa entender um pouco esse texto, é que Paulo está falando para crentes. É porque muita gente acha assim, não, o crente não tem ansiedade, né? O crente não tem ansiedade. Mas Paulo está falando para crente, menos da igreja em Filipos. Então dizer assim, a ansiedade é pecado, você pode cortar isso do seu dicionário, né? Porque crente tem ansiedade, sim. Paulo está falando para os crentes de Filipos. Então não tem essa história aí, né, de querer pensar, né, que Paulo está aí falando para pessoas que não são crentes, né? E você sabe que ali Filipos é uma igreja que foi plantada por Paulo. Tem história ali da conversão de Lídia, né, daquela jovem adivinhadora, né? Ele foi preso por causa disso, conversão de carcereiro, e ali foi organizada, plantada a igreja por Paulo ali em Filipos. Muito bem, dito isto, esse aspecto introdutório, vamos pensar então nos comandos que Paulo nos dá para alcançarmos essa paz que vem do Senhor. A primeira é a alegria. A alegria acompanha o crente o tempo todo. O apóstolo Paulo, no versículo 4, ele vai dizer: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Que coisa interessante, né, irmãos? Porque Paulo coloca dos
duas palavras aqui que nos chamam a atenção nesse texto. Uma delas é o sempre. Alegrai-vos sempre. Ou seja, não existe momentos em que você está alegre e momentos em que você não está alegre. Não existe aqueles momentos de tristeza, né, e momentos de extrema alegria. Paulo está dizendo assim: alegrai-vos sempre no Senhor. A outra questão que ele coloca aqui é que é no Senhor. Significa dizer que a nossa alegria, ela não está em pessoas. Não significa dizer que a nossa alegria está nas circunstâncias da vida, porque essas são passageiras e essas são temporais. Você, em determinado momento, você está se divertindo com algumas pessoas, você está alegre, mas acabou aquele momento festivo, você volta ao seu estado normal, à sua rotina normal, de repente você passa por uma fase de tristeza. Então depende de pessoas. A nossa alegria está no Senhor. A nossa alegria, ela tem que estar voltada para Cristo. Por quê? Porque Cristo é o mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo amanhã. Jesus é imutável. Jesus não depende de circunstâncias. Jesus não depende de pessoas. Quando nós colocamos a nossa alegria, ou seja, o estar debaixo do seu senhorio, estar debaixo da sua vontade, seguir segundo a sua palavra, seguir segundo a sua vontade, acompanhar os seus propósitos para a nossa vida. Nesse aspecto, nós encontramos em nós a alegria que vem no Senhor, não nas pessoas, não nas circunstâncias que nós podemos viver. Então, portanto, a alegria, conforme Paulo, ele quer nos mostrar, não é algo que é oscilante, é uma hora feliz, uma hora triste, né? Exatamente porque Jesus é o mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo amanhã. Por que isso acontece, irmãos? Isso acontece exatamente porque nós nos sentimos contentes em servir ao Senhor. E aí eu chamo o aspecto da palavra contente, ou seja, nós nos sentimos saciados naquilo que nós precisamos, naquilo que nós buscamos, saciados nas nossas necessidades, nós nos sentimos cheios em Cristo de tudo aquilo que a gente precisa para viver. Então não precisamos de mais nada além de Jesus em nós para nós sentirmos alegria, ou nós estarmos contentes em qualquer situação. Como diz Paulo, nós estaremos contentes, né? Então por quê? Porque Paulo nos mostra que Jesus nos sacia plenamente as nossas necessidades. Por isso é que ele está desvinculando, ele desvincula a alegria, ele está desvinculando a alegria das pessoas, das circunstâncias, e ele está vinculando a nossa alegria a viver em Cristo Jesus. Por isso é que nós precisamos refletir bem sobre a nossa vida. Onde é que nós estamos buscando a nossa alegria? Em quem? Em que nós estamos buscando a nossa alegria? Porque o que Paulo nos ensina é que nós devemos nos alegrar sempre no Senhor. O segundo aspecto que ele coloca aqui, irmãos, é sobre, o segundo comando que ele coloca aqui é sobre a moderação. Ele diz: a vossa moderação seja conhecida de todos os homens. A vossa moderação seja conhecida de todos os homens. O que é que Paulo está querendo dizer isso com moderação? Porque muitas vezes nós lemos e nós não entendemos o que ele quer dizer com essa palavra, moderação. A palavra moderação significa ser íntegro, ser gentil, ser suave. É aquela pessoa que vive, né, e reage às suas circunstâncias de uma forma tranquila.
E o que é interessante aqui é que ele diz que a nossa moderação ela tem que ser conhecida de todas as pessoas. Ou seja, a forma com que a gente vive, a forma como a gente reage às circunstâncias, às situações da vida, ela tem que ser um testemunho da existência de Cristo em nós. Ele diz assim: você tem que ser gentil, você tem que ser suave, você tem que ser íntegro em todos os momentos e em todos os aspectos da sua vida. Ou seja, em outros aspectos, ele está querendo dizer que a falta de fé e o pecado provocam infelicidade no ser humano. Por quê? Porque ele desestrutura, nos traz a insegurança, nos traz o medo, nos traz a preocupação sobre as coisas. Então, essa insegurança, essa ausência de fé e o pecado na vida conduzida pelo pecado, traz exatamente o inverso dessa moderação que Paulo diz que nós devemos buscar e que deve ser, portanto, percebida e conhecida de todos os homens. Então, vejam, a moderação ela tem a ver com a forma como você reage às circunstâncias e às pessoas com quem você se relaciona. Às vezes você se revolta com as pessoas, às vezes você se revolta com as circunstâncias, às vezes em outras situações você se angustia, não é isso? Em outras situações você se desespera, você acha que a coisa está numa situação que não tem mais controle, você perde o controle, você se desespera diante dessas situações. E existem, portanto, pessoas no nosso meio que são consideradas por Paulo, essas pessoas que não têm moderação. Paulo diz que são pessoas que são inimigas da cruz. Vejam aí, em Filipenses capítulo 3, versículos 17 e 19, diz: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Então, essas pessoas que dão péssimo testemunho, que se comportam de uma forma totalmente descontrolada diante das situações, das circunstâncias e das pessoas, o péssimo testemunho que dão, na verdade, de ser considerados aí inimigos da cruz. Nesse versículo, o apóstolo alerta uma questão que muitas vezes nos passa despercebido, porque ele diz assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Mas ele dá um ponto aí, ele diz uma coisa: e assim, perto está o Senhor. Ou seja, nós precisamos cuidar, irmãos, que nós não sabemos quando Cristo vai voltar. Perto está Jesus de voltar. E nós precisamos ser vigilantes na nossa vida, no nosso comportamento, para vivermos debaixo da vontade da palavra de Deus. Perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Por isso é que Pedro vai descrever na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 9, vai dizer: não retarda o Senhor a sua promessa. Alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, as pessoas pensam que está longe, ainda falta muito, pode ser que seja agora, pode ser que seja amanhã, pode ser que seja daqui a alguns minutos. Significa dizer o seguinte: primeiro, os crentes precisam se manter preparados e vigilantes, cuidando para ter uma vida comedida e íntegra. Segundo, os que não são crentes precisam receber Jesus para não serem deixados para trás. Então, perto está o Senhor. Terceiro comando de Paulo, está no versículo número 6. Ele diz: não andeis ansiosos
não vivam ansiosos. E aqui ele coloca, né? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Olha aí. Paulo está dizendo que não existe motivo, seja ele qual for, que você andar ansioso ou ansiosa. Não existe. Ele vai dizer aqui algumas coisas para a gente que nos leva a pensar um pouco sobre essa questão da ansiedade. Ansiedade é preocupação, né? Ansiedade é um medo, vamos dizer assim, medo do amanhã. Ansiedade é uma insegurança que você tem em relação a fatores que podem vir a acontecer. Então é um aspecto negativo da sua vida, né, da sua existência. A preocupação, como o próprio nome já indica, pré-ocupação é uma que vem antes da ocupação. Então é como se você antecipa aquilo que acontece. O nome é pré-ocupação, né, esse prefixo que vem antes. E quando, portanto, o pensamento ele se projeta no futuro de uma forma negativa, vem sobre nós esse medo, essa preocupação, essa insegurança daquilo que nós começamos a imaginar que pode acontecer. Embora eu entenda que tanto a projeção do pensamento negativo como a projeção do pensamento positivo no futuro são prejudiciais para nós na questão da saúde emocional. Por quê? Porque o positivo pode trazer, sabe o que, irmãos? Quando não acontece, né? Você pensa em algo que pode acontecer, coisa boa, você tem uma decepção, né? Você pode passar por uma decepção daquilo que você projeta como algo, né, que você busca. Portanto, tanto no aspecto positivo como no aspecto negativo, nos afeta emocionalmente. Frustrações, decepções, perda da motivação, desinteresse, muitas vezes, quando você se projeta positivamente no futuro. Então, o que é que Paulo fala? Como é que nós devemos, então, vamos dizer assim, viver sem essa ansiedade? Jesus vai dizer uma coisa interessante, ele vai dizer, viva cada dia o seu mal. Então, basta o mal desse dia, né? Então a gente não precisa estar imaginando, a gente não precisa estar projetando. Não estou dizendo aqui que você não planeje a sua vida, né? Que você não tenha sonhos, certo? São as motivações da nossa existência, os sonhos que nós buscamos. Mas é viver na dependência dessas projeções. E isso é que traz o mal, né? E por isso Jesus diz assim, viva cada dia o seu mal. Mas Paulo ele vai dar aqui uma orientação que é interessante. Ele vai dizer o seguinte: primeira coisa que Paulo vai dizer é colocar diante de Deus, né? Colocar diante de Deus as nossas petições, ou seja, colocar diante de Deus a nossa ansiedade, aquilo que Pedro vai falar, né, na sua carta, quando ele diz colocar diante de Deus a sua ansiedade, não é isso? Paulo vai colocar ali no capítulo 5, primeiro Pedro. Mas aqui em Mateus capítulo 11, Jesus ele vai dizer o seguinte: se você está ansioso, se você está angustiado, se você está sofrendo uma pressão muito grande na sua vida, e você não é capaz de aguentar, Jesus vai dizer assim, joga para cima de mim isso aí. Ali no capítulo 11 de Mateus, versículos 28, 29, ele vai dizer, vinde a mim todos os que estáis o quê? Cansados e oprimidos, e ele o quê? E eu vos aliviarei, né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o quê? Descanso para as vossas almas. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo. Então Paulo vai dizer assim, a primeira coisa que ele deve fazer é orar. Interessante que ele faz uma diferença entre oração e súplica. Mas ele vai dizer aqui, não andeis ansiosos de coisa alguma, ele diz, em tudo porém, em tudo, não é
só algumas coisas, não selecionar, não, isso aqui eu vou levar para diante de Deus, mas isso aqui eu não preciso levar não, porque eu resolvo, né? Eu sou suficiente para resolver isso aqui. Não, isso aqui eu vou deixar aqui sobre a mesa. Não é assim não. Paulo está dizendo assim, em tudo, todas as coisas, independente de quais sejam. Então ele vai dizer assim: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus. Ou seja, você tem que levar tudo ao conhecimento de Deus. E só existem duas formas aqui que ele está dizendo que você pode levar ao conhecimento de Deus. Porque ele está dizendo o seguinte: não leve essa carga, não leve esse peso, não pense que você tem estrutura para carregar a carga emocional que você está carregando. Essa carga que você está carregando pode ser tão forte que vai lhe causar o quê? Lhe tirar a alegria, vai tirar sua moderação e vai lhe dar ansiedade. Então não seja besta, né? Não pense que você é suficiente. O que você tem que fazer é pega essa carga aí e joga para Deus. Joga para Deus. É isso que ele está dizendo. Tá? Ele está dizendo assim: sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. O que está causando. Ele então vai dizer que 3 coisas são importantes. Primeiro é a oração. Tá? Ou seja, leve a Deus todas as suas preocupações, toda a sua ansiedade, né? Toda a sua insegurança, todo o seu medo, tá? Todo aquele momento em que você entende que vai perder o controle emocional da sua vida, você leva ali em oração diante de Deus. O Paulo está dizendo que para levar para Deus, tá? Ele está dizendo assim: leva para João, leva para o Silvio, leva para Maria. É isso que ele está dizendo? Não, ele está dizendo leva para quem? Para Deus. Então a gente vai levar para Deus, orando para Cristo. Por isso é que Pedro ele vai dizer que a gente precisa perder um pouco o nosso orgulho, né? A gente precisa perder um pouco a nossa vaidade, a gente precisa perder um pouco aquela questão que nós somos suficientes para as coisas, que nós não dependemos de nada, de ninguém, nem de Deus, tá? A gente precisa ser humilde. E Pedro vai dizer o seguinte, ó, lá em 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 e 7, ele vai dizer: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, quando a gente tira essa carga, esse peso da gente, joga para cima de Deus: Senhor, toma que a bola é tua, né? Segura aí. Ele tem cuidado de nós. Ou seja, Ele tem apreço por nós. Ele nos ama de tal forma que Ele vai conduzir esse processo e a gente não precisa se preocupar. A coisa que a gente menos faz, irmãos, é confiar em Deus. A coisa que a gente menos faz é descansar em Deus. A gente está muito mais preocupado com as pessoas, com as coisas, do que deixar tudo na mão de Deus. O que o apóstolo está dizendo aqui é que a gente deve simplesmente se deitar na rede e esperar que a coisa aconteça. Ele está dizendo isso. A gente tem que fazer a nossa parte, tem que continuar a viver fazendo a nossa parte. Tá? Ele está dizendo o seguinte: é que você não precisa se preocupar. Faça a sua parte, que Deus vai fazer a dele. Naquilo que você não pode fazer, naquilo que não está ao seu alcance. É por isso que a gente é ansioso, porque não está ao nosso alcance. Aquilo que não está ao nosso alcance, deixa que é a parte de Deus que Ele vai fazer. Tá? Então, humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. A segunda coisa que Ele diz é pela súplica. Então, a primeira é pela oração. Oração é uma conversa. Oração é você abrir o coração diante de Deus. Oração é você ali estar
se alimentando de uma comunhão com Deus. Você está conversando, colocando as coisas diante dele. A outra que ele diz é com súplica. A súplica, irmãos, é diferente da oração. A súplica é quando a coisa está numa situação que você não aguenta mais e você grita. É aquele clamor. A gente vê na Bíblia muitas passagens que diz que o povo de Deus clamou ao Senhor. Esse clamor, esse grito que vem do coração, esse pavor que muitas vezes está nos pressionando e que a gente solta diante de Deus. Essa é a súplica. Quando você grita, né? Você expressa esse temor realmente diante de Deus. Então, o que o apóstolo Paulo está falando aqui, ele está falando essa diferença. E embora ambos sejam pedidos a Deus, a súplica se caracteriza por um ato de derramar a alma diante do Senhor com um clamor desesperado. Então você clama, grita diante de Deus de uma forma que você se acha está desesperado com aquela situação, e ali você grita, né? Nós temos algumas passagens marcantes na Bíblia. Por exemplo, quando o povo estava escravo ali no deserto, estava escravo no Egito, e diz o texto bíblico que o povo clamou a Deus, né, pelo sofrimento que estava passando. Então é aquela expressão ali, é a súplica, né, que foi feita a Deus. Davi, várias vezes, ele se encontra em situações assim. Ele estava perseguido por Saul, ele estava na caverna que Adulam, e ali ele se humilha aos pés do Senhor e ele clama, né? Ele grita ao Senhor a situação que ele está enfrentando. A terceira coisa que Paulo coloca aqui, para que a gente supere a nossa ansiedade: a primeira é a oração, depois é a súplica, e ele diz ações de graças. Em tudo dai graças, diz o Senhor. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus. É que a gente sabe que todas as coisas que a gente passa, todas as coisas que a gente enfrenta, elas são permissão de Deus, são propósitos de Deus e são a vontade de Deus. Então a gente precisa estar tranquilo, a gente precisa dar graças ao Senhor. Senhor, muito obrigado. Obrigado porque tu estás me dando a oportunidade de crescer um pouco mais, de me fortalecer um pouco mais, de te servir melhor em situações como essa que estamos vivendo. Irmãos, olha, Paulo não está falando de teoria não. Paulo, ele estava preso, na expectativa da morte. Ele diz em tudo dai graças. Então é a consciência de que a vida do crente, ela está inteiramente dirigida, conduzida e cuidada por Deus. Essa consciência é que nos dá a tranquilidade de viver, independente das circunstâncias. Lá em Jó, capítulo 1, versículos 20 e 21, esse texto é tremendo, né, em situações como essa. Porque, irmãos, não é fácil perder uma pessoa querida, muito menos perder um filho. Mas essa consciência de Jó, de que tudo está no controle de Deus, e tudo é a permissão de Deus e a vontade de Deus, nos coloca diante desse fato. Em tudo nós devemos dar graças. Em Jó capítulo 1, versículos 20 e 21, diz assim: Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou o Senhor. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. E ele então diz: Bendito seja o nome do Senhor. Incrível, né? Ele tinha perdido os filhos aqui. Ele recebeu a notícia de que os filhos haviam morrido. Então essa consciência, irmãos, é que nós precisamos ter enquanto crentes em Jesus Cristo. Bendito seja o Senhor e tudo dá graças, porque se Ele deu e tirou, então é dele, a vontade dele, o propósito dele. Então é costume muitas vezes nós darmos graças quando a gente recebe bênção, mas a Bíblia diz que ele deve dar graça em tudo.
A gente dá graças quando recebe um livramento. E nós precisamos dar graça, na verdade. E eu quero encerrar, porque ele diz o seguinte: se a gente seguir esse roteiro, se a gente seguir esse comando, sabe o que a gente encontra? Paz de Deus em nós. Sério, nós seremos inundados com a paz de Deus. Então, quero repetir, não é a nossa paz, mas é a paz que vem de Deus para nós. E aqui existem algumas características dessa paz que vem de Deus, porque a paz que está em nós, ela é temporal, né? Você tem alguns momentos e outros momentos não, mas a paz que vem de Deus, ela é eterna, perene, constante. Algumas características que Paulo diz aqui: primeiro, que excede todo entendimento. É a característica que vem da paz de Deus. Significa dizer que nenhum homem é capaz de entender ou mesmo explicar esse fenômeno. Nenhum homem. Tá? Simplesmente acontece quando vivemos com a alegria do Senhor, quando a nossa conduta íntegra se torna conhecida de todos os homens e quando nós não andamos ansiosos. Segunda característica: guarda o coração e a mente em Cristo Jesus. E é interessante a gente estudar essa palavra guardar. E quando a gente pensa em guardar, é por dentro do armário, por exemplo, né? Você põe na gaveta, fecha a chave. Mas essa palavra guardar é por uma pessoa que vai impedir de qualquer coisa de ter acesso àquilo que ela está guardando. Quando o homem foi expulso do jardim do Éden, Deus colocou ali na porta do jardim um anjo, para que Adão e Eva não voltassem ao jardim. É exatamente isso que Deus faz com o nosso coração. Ele põe um anjo para que nada possa vir perturbar a nossa tranquilidade, a nossa paz, a nossa vida. Então ele guarda o coração e a mente em Cristo Jesus. Olha a expressão novamente: em Cristo Jesus. Então, essa palavra é colocar ali um guarda, protegendo o nosso coração de ser alcançado pelas circunstâncias ou por qualquer pessoa que possa querer nos ferir, nos magoar. Amém, queridos? Para quem tem dúvidas, a Bíblia afirma que o crente pode viver em paz. Pode viver em paz em Cristo Jesus. Pode viver sem ansiedade, embora todos nós a tenhamos, mas nós podemos viver em paz e sem ansiedade. Quando nós vivemos alegres no Senhor, porque o Senhor nos sacia, o Senhor nos preenche, o Senhor nos dá tudo aquilo que nós precisamos e necessitamos. Quando nós temos uma vida moderada, seja íntegra, gentil, nós não perdemos o controle diante das circunstâncias das pessoas. E quando nós vivemos sem ansiedade, nós encontramos então a paz que vem do Senhor para nós. Amém? Curem suas cabeças. Porque andeis ansiosos no dia de amanhã, queridos. Uma música, não sei se é música ou se é hino, essa paz. É hino, né? É cântico, né? Eu não me lembro da letra, não, mas podia cantar, né? Viva cada dia o seu mal. Quem conhece essa letra? Conhece? Essa paz. Conhece? Vamos
ficar em pé, vamos encerrar cantando.
Pai, queridos, muito obrigado por esta manhã especial, a tua presença, pelos louvores entoados, pela palavra ministrada nesta manhã. Se prepara, Senhor, cada coração aqui para voltarmos a esse local e aqui, mais um culto, podemos exaltar o teu santo nome. Abençoa nossas vidas, continua conosco, nos guarda, nos guia, que nós possamos passar um dia de